Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Neste conteúdo, iremos trazer para vocês um detalhamento da declaração do Imposto de Renda Exercício 2026 com base no ano calendário de 2025. Iremos detalhar o cronograma completo dos prazos de apresentação e também a restituição do Imposto de Renda. Estaremos também apresentando os critérios de obrigatoriedade, ou seja, quem deve apresentar a declaração de rendimentos ao fisco. E faremos ainda um breve comparativo para você entender melhor qual a diferença na apresentação da declaração simplificada ou completa. Então nos acompanhe até o final para não perder um detalhe sobre esse importante tema. Sou José Marta Guilherme do canal Monetários e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos iniciar então o nosso detalhamento pelo cronograma básico da declaração do exercício 2026 com referência ao ano calendário de 2025. No dia 16 de março de 2026, foi feita a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2312, de 3 de março de 2026. É então o documento emitido pela Receita Federal com os detalhamentos da declaração do Imposto de Renda para as pessoas físicas para o exercício de 2026. No dia 20 de março de 2026, foi feita a liberação para o download do programa gerador da declaração, seria o PGD do Imposto de Renda da Pessoa Física. Então, a partir dessa data, já pode ser baixado o programa gerador da declaração. A partir de 23 de março de 2006, se dá o início das transmissões, ou seja, da entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026 através do programa gerador da declaração. Ainda no dia 23 de março de 2006, também foi feita a liberação da declaração pré-preenchida. Diferentemente de 2005, foi liberada, na mesma data, do início das transmissões das declarações no modo geral. Para 29 de maio de 2026, está previsto o prazo final para as transmissões, ou seja, para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2026. Então, grave bem esta data, e que embora se tenha aqui cerca de 2 meses para fazer a declaração, não deixe para a última hora. Cronograma de restituição. E no caso do ajuste da declaração de Imposto de Renda 2026, houver um valor a ser restituído, ou seja, que foi recolhido do contribuinte durante o período de apuração mensal um valor superior ao resultado encontrado na declaração de ajuste, o cronograma de recebimento para esses valores excedentes serão em 4 datas. Em 29 de maio de 2026, está previsto a entrega do primeiro lote. Para 30 de junho de 2026, o segundo lote. Para 31 de julho de 2026, o terceiro lote. Para 31 de 8 de 2026, o quarto e último lote. Esse ano, a restituição ocorrerá em 4 datas, diferentemente de 2025, onde a restituição foi feita em 5 períodos, ou seja, o governo estará agilizando o processo de restituição. Prioridade no recebimento da restituição. Em primeiro lugar, irão receber as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. Em segundo, irão receber pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave. Em terceiro, pessoa que tem a maior fonte de renda vinda do magistério, ou seja, para os professores. Em quarto lugar de prioridade, irão receber quem utilizou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no PIX. Então, neste caso, quem optar pela declaração pré-preenchida terá também privilégio em relação a outros contribuintes. Em quinto lugar, quem utilizou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no PIX. E, finalmente, em sexto lugar, os demais contribuintes. Vamos ver agora quem é obrigado a fazer a declaração do ajuste no ano de 2026. Obrigatoriedade. Declaração do exercício 2026 com referência ao ano calendário de 2025. Aqui na primeira coluna nós temos os critérios de obrigatoriedade, os valores limites para cada condição, uma breve observação em relação a cada um dos elementos. Então, as condições seriam rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 35.584. Quem obteve rendimentos tributáveis acima deste valor deve preencher a declaração de imposto de renda para 2026. Subentende-se com rendimentos tributáveis os valores provenientes de recebimento de salários, de aluguéis, juros recebidos e aplicações financeiras,
tributáveis pelo imposto de renda e outros valores que configuram rendimentos pessoais. Pode também declarar quem recebeu abaixo deste valor, uma condição opcional. Essa condição, embora opcional, é interessante e conforme a pessoa for declarando imposto de renda, ela já vai ter uma base de dados para as futuras declarações. E ainda existe a possibilidade que, no caso, ela tenha em algum momento algum recolhimento do imposto de renda retido da fonte, dependendo do valor, pode gerar aqui também uma restituição. Uma outra condição de obrigatoriedade está relacionada à receita bruta para a atividade rural, cujo valor limite seria de R$ 177.920. Neste caso, quem teve recebimentos na atividade rural superiores a este valor também deve preencher a declaração. Outro critério seria para operações na Bolsa de Valores. O valor aqui limite seria de R$ 40.000. Quem realizou operações na Bolsa de Valores ou teve ganhos líquidos sujeitos à tributação acima deste valor deve prestar declaração. Uma outra condição seriam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, no valor de R$ 200.000. Quem obteve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a este valor deve prestar a devida declaração. Outro critério está relacionado aos bens e direitos. O valor limite é de R$ 800.000. Quem possuía, até 31 de dezembro de 2025, bens ou direitos acima deste valor, também deve prestar a devida declaração do Imposto de Renda de 2026. Outro critério de obrigatoriedade seria para o ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Aqui, o valor é independente. Neste caso, deve preencher a declaração de ajuste do Imposto de Renda do exercício de 2026 quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Outra condição diz respeito a quem passou a residir no país. Também depende de valores. Ou seja, mesmo que os recebimentos tributáveis recebidos no ano seja inferior a R$ 35.584, quem passou a ser residente no Brasil em 2005 e permaneceu nessa condição até o fim do ano, também deve apresentar a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Outro critério diz respeito à aferição de rendimentos no exterior, também independente de valor. Aqui, nesse caso, deve prestar a declaração que recebeu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e ou de lucros e dividendos. Também outro critério de obrigatoriedade seria, no caso, de bens no exterior. Também depende de valor. Deve prestar a declaração que optou por declarar bens no exterior, possui trust fora do país ou deseja atualizar bens no exterior. Então, esses são os principais critérios de obrigatoriedade para a apresentação da declaração do imposto de renda para o exercício de 2026, tendo como base os valores de referência ao ano calendário de 2025. Vamos agora apresentar a tabela de parâmetros para a declaração do imposto de renda 2026, com referência ao ano calendário de 2025. Vamos fazer um breve resumo em relação a alguns critérios, apresentando os valores decorrentes em cada condição. Então, quanto à principal obrigatoriedade, tanto para a declaração simplificada como para a declaração completa, nós temos aqui o valor de R$ 35.584. Como nós vimos, trata-se da obrigatoriedade para quem possui rendimentos tributáveis acima deste valor. Lembrando mais uma vez que pode também declarar quem recebeu valores abaixo deste limite, uma condição opcional. Outro dado aqui apresentado diz respeito ao desconto simplificado, que se aplica apenas à declaração simplificada. O valor aqui seria de R$ 16.754,34. Na opção da declaração simplificada, é aplicado um desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, observado o limite máximo de R$ 16.754,34. Na sequência, nós iremos apresentar uma simulação, fazendo um comparativo da declaração simplificada e completa, onde será possível, através do exemplo prático, identificar todas essas condições. Em resumo, na declaração completa, não se aplica essa condição do desconto simplificado, mas ela possibilita outras deduções. Outro parâmetro que é importante observar em relação à declaração do imposto de renda seria relacionado ao número de dependentes, aplicado na declaração completa, cujo valor é de R$ 2.275,08. Esse seria o valor de desconto por dependente legal, conforme regra da Receita Federal. Despesas com educação. No caso, também é aplicável a declaração completa. O valor aqui de referência é R$ 3.561,50. Nesse caso, pode ser reduzido a despesa até o limite
de R$ 3.561,50 por pessoa, podendo as despesas com educação serem próprias e para os dependentes. Despesas médicas também aplicável na declaração completa, o valor aqui seria de 100% das despesas que atendem essas condições. No caso, seriam as despesas com tratamentos, cirurgias, exames e outros valores. É possível também reduzir uma parte significativa desses gastos em até 100%, conforme regras da Receita Federal. Previdência privada do tipo PGBL. Valor esse que também pode ser usado como dedução na declaração completa. Aqui nós temos uma referência de 12%, ou seja, pode ser reduzido o valor correspondente até 12% do rendimento tributável, conforme também regras da Receita Federal. E outro parâmetro que também merece destaque são os valores relacionados a doações. Também pode ter valores deduzíveis na declaração completa. A referência aqui seria de 6%. Nesse caso, pode ser deduzido o valor correspondente até 6% do rendimento tributável, também conforme as regras da Receita Federal. Aqui nas condições dos valores dedutíveis, apresentamos um breve resumo para as condições de aplicabilidade, conforme as regras emitidas pela Receita Federal. Em caso de dúvidas e para ter maiores esclarecimentos, você pode acessar o site da Receita Federal. Aqui nós temos uma tabela onde apresentamos os cálculos comparativos entre a apresentação da declaração simplificada e a declaração completa, seguindo alguns critérios. Para a declaração completa, nós utilizamos a seguinte tabela para encontrarmos os valores a serem deduzíveis. Então, hipoteticamente, nós temos aqui um contribuinte que tem 2 dependentes. Nós vimos que para cada dependente, nós temos um valor dedutível de R$ 2.275,08. Então, neste caso, nós teremos como valor total dedutível de R$ 4.550,16. Quanto às despesas escolares, nós temos aqui um dependente, cujo valor dedutível é de R$ 3.561,50. Como vimos também lá no nosso quadro de parâmetros. Então, o valor dedutível seria este mesmo valor. Quanto às despesas médicas, nós temos aqui um valor total de R$ 2.500. Como para esta condição, nós temos como valor dedutível o valor total dessas despesas, temos aqui como valor dedutível de R$ 2.500. Com a previdência privada, o nosso contribuinte teve aqui uma despesa mensal de R$ 200, que totalizaram R$ 2.400. Lembrando que, nesse caso, até 12% do valor dos rendimentos tributáveis ele pode deduzir na declaração completa. 12% de 50 mil seria R$ 6.000. Então, esse seria o limite que esse contribuinte teria como dedução. Com o valor total anual de R$ 2.400, ele pode então deduzir o total deste valor, uma vez que seu limite seria de R$ 6.000. Temos aqui também como doações o valor de R$ 1.000. Ele também pode deduzir aqui até 6%. Ele pode então deduzir o valor total aqui de R$ 1.000. Ele teve outras deduções aqui aplicáveis no valor total de R$ 100, gerando aqui um valor total para as deduções de R$ 14.111,66. Valor esse que já foi referenciado aqui para a nossa tabela. A parcela a deduzir na declaração simplificada seria 20% de R$ 50.000, que daria aqui menos R$ 10.000. E como nós vimos, o limite seria de R$ 16.754,34. Então, no nosso caso aqui, podemos deduzir o valor integral de R$ 10.000, seria os 20% de 50 mil. Com isso, nós temos como base de cálculo para a declaração simplificada valor de R$ 40.000. E para a completa, o saldo ficou em R$ 35.888,34. E nós temos as tabelas do imposto de renda para o ano de 2025. E se eu pegar a base de cálculo de R$ 40.000 e dividir por 12, eu vou ter aqui uma remuneração média de R$ 3.333,33. Isso encaixa na terceira faixa da nossa tabela do imposto de renda, cuja alíquota é de 15%. Da mesma forma, se eu pegar os R$ 35.888 e fizer a divisão por 12, tem o valor de R$ 2.990, que encaixa na terceira faixa do imposto de renda, cuja alíquota é de 15%. Calculando os 15% sobre os valores da base de cálculo, para a declaração simplificada, nós encontramos o valor do imposto de renda de R$ 6.000. Já para a declaração completa, o saldo foi de R$ 5.383,25.
Aplicando-se as deduções da tabela do imposto de renda, nós encontramos o valor de R$ 4.679,04. Vamos ver como chegamos a este valor. Nós temos para os primeiros 4 meses do ano de 2025, para a terceira faixa, o valor de R$ 381,44 a deduzir mensalmente. Então, se eu pegar e multiplicar 4 vezes este valor, eu tenho aqui R$ 1.525,76. A partir de maio de 2025, houve um ajuste na nossa tabela. Com isso, eu tenho para maio até dezembro mais 8 meses para aplicar um valor de dedução de R$ 394,16. Se eu somar este valor com o valor anterior, eu chego ao nosso valor estimado de R$ 4.679,04, com um total de deduções para a nossa tabela de imposto de renda de 2025. Pegando agora o nosso valor apurado e subtrairmos o valor da dedução, nós encontramos o valor do imposto de renda devido calculado pela declaração de ajuste anual de 2026. Deu R$ 1.320,96 para a declaração simplificada e R$ 704,21 para a declaração completa. Vamos supor que durante o ano de 2025 foram retidos mensalmente de imposto de renda na fonte um valor total de R$ 3.013. Com isso, nós teríamos aqui, para a declaração simplificada, o valor a restituir, ou seja, foi pago a mais no período de 2005 em relação à declaração de ajuste, o valor de R$ 1.682,04. Esse valor seria reembolsado ao contribuinte. Já na declaração completa, o valor a ser restituído seria de R$ 2.298,79. Então, para esse caso, nós percebemos que a declaração completa seria mais vantajosa. Vamos supor uma outra condição, que não tivemos aqui durante o período: despesas médicas, no independentes seria de apenas 1, e também não foram feitas doações no período. Com essa nova configuração, nós temos agora a declaração simplificada se tornou mais vantajosa. Voltando aqui à nossa condição anterior, vamos supor que as despesas médicas totais do período tenham sido de R$ 5.000. Veja que, devido ao aumento do valor das deduções, que passou para R$ 16.611,66, como parcela a ser reduzida na declaração completa, a alíquota de imposto de renda caiu para 7,5%, ou seja, ela mudou de faixa de incidência. Isso ocorre em função da base de cálculo para a declaração de ajuste ser o valor do saldo da renda tributável menos os valores a serem deduzidos. Aquele valor agora de R$ 33.388 dividido por 12 daria uma renda mensal na faixa de R$ 2.782,33, ou seja, se enquadra na segunda faixa do imposto de renda, cuja alíquota é de 7,5%. O valor a deduzir de R$ 182,16. Nós fizermos agora este cálculo pela segunda faixa, nós encontramos como valor a deduzir R$ 2.135,04, exatamente o valor referenciado na nossa tabela. Com isso, o novo valor a restituir seria de R$ 2.633,91. Vamos supor uma outra condição. Digamos que a renda tributável seja de R$ 80.000. Isso daria, em média, uma renda mensal de R$ 6.670. 20% de 80.000 daria R$ 16.000. Com isso, a nossa base de cálculo seria de R$ 64.000. E a alíquota do imposto de renda mudou de faixa, foi para 27,5%. Tirando aqui o valor a deduzir de R$ 10.853,84. Gerando com isso esses novos saldos para o imposto de renda devido. E vamos supor que o valor do imposto de renda retido na fonte durante o período de 2025 foi no valor de R$ 5.000. Com isso, nós temos um saldo de imposto de renda a pagar para a declaração simplificada, essa nova configuração, o valor de R$ 1.746,16. E para a declaração completa, o nosso saldo ficou em R$ 2.265,45. Então, neste caso,
a declaração simplificada seria mais vantajosa. Lembrando que, no caso houver um saldo de imposto a pagar, esse pode ser parcelado em até 8 vezes, sendo que o valor, a partir da segunda parcela, será acrescido de juros. E que também o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 50. Por exemplo, um saldo a pagar de R$ 120 pode ser parcelado em 2 vezes de 60, mas um saldo de R$ 90 deverá ser pago em cota única. Cabe lembrar que no momento do preenchimento da declaração de imposto de renda, o próprio programa já permite fazer esse comparativo entre a declaração simplificada e a completa, dando condições ao contribuinte em escolher a que melhor se aplica à sua realidade. Lembrando que no caso da declaração completa, os valores aqui declarados devem ser devidamente comprovados através de documentos de notas e recibos legais, e os mesmos devem ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos. Pois bem, apresentamos aí algumas considerações relacionadas à declaração de imposto de renda para a pessoa física de 2026. Os valores têm como referência o ano calendário de 2025. Se ficou alguma dúvida, você tem alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.